Boa noite. Cheguei hoje em cima da hora para fazer essa live. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu tô todo bagunçado. Hoje foi uma correria lá na clínica, felizmente. E cheguei aqui agora, em cima da hora. Muito obrigado, todo mundo entrando aí, participando. Ó, não sei qual das meninas que tá entrando aí com IVA em saúde. Outro dia me pediram, acho que nem foi na live que eu fiz pela clínica, foi a que eu fiz na terça com uma amiga. Me pediram uma caneca. Gente, caneca eu não tenho não, mas daqui a pouco eu vou começar a sortear a nossa garrafinha de água, viu? Para quem participar da live. Participar e convidar amigos. Medida que a gente for marcando live, vocês convidarem os amigos aí, a gente vai dar um jeito de sortear isso, hein? Hoje foi uma correria lá na clínica, procedimento, implante. Nós estamos aqui para falar de implante. Coloquei só o primeiro implante aí, a indicação. Foram 3 implantes hoje, hormonais. E vim aqui para conversar com vocês sobre isso, porque eu vejo que é o que ainda gera muita dúvida, muita polêmica, né? Então tô deixando o pessoal poder entrar, quem já quiser mandar alguma pergunta pra gente ir conversando. Essa caneca é filha única, essa eu não vou sortear não. Agora, as nossas squeezezinha de água aí, camisa, caneta, tem bastante coisa lá, dá pra montar até um kit. Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto, deixar o pessoal entrar. Gente, vai convidando. Hoje é implante hormonal. Então joga esse aviãozinho aí, manda para algum amigo, uma amiga, quem tiver interesse, já falando para amigo, porque muita gente acha que isso é só para mulher e não é. Falar de implante hormonal, eu tô falando para homem também. Então vai convidando os amigos aí, quem tiver curiosidade, interesse, crítica, o que for. Quem quiser conhecer, saber realmente do que é implante hormonal, estou aqui hoje para poder tirar todas as dúvidas, para a gente poder passar um tempo sem falar disso, esclarecer todas as dúvidas o máximo possível, para que vocês entendam de vez sobre esse procedimento, tá? Semana passada eu fiz uma live na segunda. Vou anotar aqui, tá, Nayara? O que você perguntou do Implanon. Vou anotando, tem algumas perguntas que chegaram aqui. Daqui a pouco, deixar o pessoal entrar. Eu respondo. Eu fiz a live semana passada, na segunda, normalmente. E fiz na terça-feira com uma amiga, com a Flávia. E essa live deu um resultado assim muito legal, porque muita gente veio procurar, perguntar, que a gente falou de um tema que eu vivo trazendo aqui, que é a questão do burnout, tá? Vou anotar aqui, tá, Lili? Sobre questão de pele e cabelo, se melhora. Tô deixando o pessoal poder entrar. Nem as meninas que trabalham comigo acho que vão conseguir participar, até porque nós saímos da clínica, eu saí 8h35, 8h40. 8h40 eu saí da clínica e elas ainda estavam finalizando atendimento lá. Segunda-feira hoje, de muito trabalho. Olha que geralmente a terça que é o dia que a gente fica até mais tarde. Mas é isso, não é reclamação, é só constatação. O que mais, Alírio, que você perguntou sobre circulação? Tá, vou anotar aqui também com relação à circulação. E é interessante, gente, porque hoje, por exemplo, segunda-feira, foram 3 implantes, cada um com um objetivo. Hoje todos 3 foram de mulheres, tá? Se não me engano é amanhã ou quarta que tem para fazer de homem. Ei, Nádia, acho que eu te respondi lá, né, Nádia, de fazer acompanhamento online, tá? Então, se você não tiver entrado em contato com as meninas, pode deixar seu contato lá no meu direct mesmo, que eu peço para elas entrarem em contato com você. Ei, Jocelane. Karine, quanto tempo, um abração, manda um abraço pro meu amigo aí.
sofreu ontem e eu já nem falo, né? Porque meu Botafogo, posso nem xingar aqui. Então, gente, hoje eu tô aqui para poder falar de implante, tá? Então, quem tiver dúvida pode mandar. Eu tenho algumas que eu anotei. Eu nem abri muita caixa de perguntas esses dias, mas algumas chegaram quando a gente anunciou que ia ser sobre implante hormonal. No meu Instagram aqui hoje, algumas pessoas mandaram algumas perguntas que já estão dentro do padrão do que a gente responde. Vou responder sobre menopausa também. Deixa eu já falar, enquanto chega mais gente aí. Na semana que vem... libido. Tá, peraí. Libido. Na semana que vem, eu vou estar aqui no mesmo horário, 9 da noite. Vai vir uma colega de São Paulo para poder falar. Vamos falar sobre nutrientes, fitoterápicos e a interferência destes em alguns hormônios, como testosterona, cortisol, na tireoide. Então, na semana que vem, amanhã ou quarta-feira, eu já coloco para vocês. Nós fizemos um curso junto em São Paulo. Ela é cardiologista, mas é também da área integrativa. Então, tem a visão integrativa. Nós vamos conversar muito sobre cardiologia, prevenção de doença cardiovascular, testosterona, cortisol, como manter saúde cardiovascular. Vai acompanhando por aí, doutora Carolina Kassab. Quem já quiser seguindo aí, vai seguindo ela, será na semana que vem, tá? Outro dia me perguntaram o que eu coloco nessa canequinha. Hoje, como eu cheguei aqui 15 minutos antes da live, em cima da hora, olha aqui, ó. Cadê? Foi esse aqui, ó. Chazinho leão de maracujá, laranja e gengibre, misturado com de camomila, cidreira e maracujá, porque a adrenalina estava lá em cima do dia de trabalho. Mas foi bem legal, bem legal. Gente, então vamos lá. Deixa eu começar a falar para vocês sobre a parte de implantes hormonais, tá? Vulgo chip. O implante hormonal, eu sempre gosto de trazer os conceitos, gosto de passar para vocês as indicações principais e quebrar pré-conceitos, tá? Então vamos lá. Implante hormonal nada mais é do que uma via, uma forma de utilizar certas substâncias, tá? Então, voltando, que eu já trouxe algumas vezes em live, voltando à mesma explicação. Se você um dia precisar usar dipirona, nós vamos ter comprimido, gota, supositório, injeção na veia, injeção intramuscular. Então, o implante hormonal nada mais é do que uma via de administração de algumas substâncias. Eu nem vou falar implante hormonal, porque nós temos várias substâncias além do implante. Ei, Claudinha, bem-vinda. Espero que tenha corrido tudo bem no seu primeiro dia lá da clínica. Foi um dia puxado, não deu nem pra gente conversar. Então, primeiro, nada mais é do que uma via de utilização de algumas substâncias, o implante, ok? Por que que ficou conhecido inicialmente como chip da beleza? Porque o que mais se utiliza ali são hormônios. Eu tenho... Peraí, Bruna, deixa eu ver aqui. Tá. Vou voltar na sua pergunta depois, tá? Eu venho trazendo tudo isso sempre para todo mundo para quebrar pré-conceitos. Então, por exemplo, a colega, o ginecologista, o endócrino, não sei quem, falou que é contra o implante. Por quê? Primeiro tem que entender por quê. Porque o implante é uma forma de utilizar substâncias que são normalmente já utilizadas. Então, para quem perguntou aí, por exemplo, implante hormonal na menopausa, fantástico, tá? Fantástico. Primeiro, a gente utiliza hormônios que são bioidênticos. O que é isso, um hormônio ser bioidêntico? Quimicamente semelhante ao hormônio que a gente produz durante a vida inteira. Aliás, durante a juventude, principalmente. Fala, meu amigo Marlon. Seu galo, hein? Puta merda. Então, o hormônio é exatamente igual ao que a gente produz. Então, por exemplo, na menopausa, classicamente, menopausa, a gente está falando em diminuição do nível de estradiol e do nível de progesterona.
Ei, Ana Paula, quanto tempo, hein? Como é que tá por aí, no sul? Normalmente a gente está falando em diminuição de estradiol e progesterona, ok? E aí, quantas pessoas não utilizam os sintéticos, os que são manipulados em gel? Ô primo, nem falar do Botafogo, não. Deixa eu mexer com ele aqui no galo, porque Botafogo tá bravo. Então, quantos implantes, quantos hormônios que não são utilizados aí em forma de gel, por exemplo, no tratamento da menopausa? Só que, fora utilizar em gel, eu posso utilizar isso via implante hormonal. Benefícios. Primeiro, praticidade. Aquilo ali vai durar 6 meses, se for um implante de 6 meses, 1 ano, se for um implante de 1 ano. Eu ia trazer para vocês para mostrar o implante de 1 ano, que parece um material ciloelástico, e o de 6 meses. Até tem aí no meu feed alguma coisa. Só que na correria eu tinha deixado separado, acabou ficando para trás, ficou lá na clínica. Então, é uma via de utilização desses hormônios fantástica na menopausa. Por quê? Evita a questão de ter que ficar utilizando todos os dias, diminui a passagem hepática, evita o esquecimento, evita ter que ficar transportando, e são hormônios bioidênticos. Então, nós vamos ter um resultado muito bom. Outro motivo para poder utilizar o bioidêntico, tá? As pessoas buscam muito como anticoncepção. Hoje mesmo eu fiz, sim, Gisele, tenho de 6 meses e um de 1 ano. Quando a gente quer garantia anticoncepcional, tem que ser o de 1 ano. O único implante que dá garantia anticoncepcional, garantia, gente, entendam, 99%, é o mesmo de pílula, tá? Não existe método 100%. Nem pílula, nem DIU, nada disso é 100%. Então, quando eu estou falando, por exemplo, hoje, o primeiro implante que eu fiz, que eu postei aí nos stories, primeiro do dia, o que a pessoa queria? Anticoncepção. Porém, no exame apresentava uma testosterona muito baixa. Não lembro a causa, se era por estresse, se era pelo uso de anticoncepcional, o que era. Olá, Carolina chegando nessa hora em casa, ó. Carol, dá tchau pro povo aí. Então, não me lembro a causa, mas a testosterona estava baixíssima, baixíssima. E é fundamental para a saúde a testosterona. Então foi feito o implante anticoncepcional, que é com a gestrinona, no implante que dura 1 ano, e acrescido a isso a testosterona. A gestrinona ela não aumenta a testosterona. A gestrinona melhora o efeito da testosterona que você já tem no corpo. O que acontece muitas vezes é que esta pessoa que chega buscando o implante estava utilizando anticoncepcional via oral por meses ou anos, principalmente por anos, e esse anticoncepcional, que é a base de estradiol e progesterona, diminui o nível da testosterona. Então vamos entender. Eu estou falando aqui de 3 hormônios: estradiol, progesterona e testosterona, certo? Quando eu falo em menopausa, tem queda de estradiol e progesterona. Quando eu falo em anticoncepcional, eu estou usando estradiol e progesterona, que traz a queda da testosterona. O ideal é a gente manter tudo em equilíbrio. Só que a gestrinona, que ficou conhecida como chip da beleza, por que ela ganhou esse nome? Porque é um implante que diminui o nível de estradiol, diminui o nível de progesterona e melhora o efeito da testosterona. Por esse efeito androgênico da testosterona, trouxe resultado estético. Ganho de massa muscular, melhora na disposição, trouxe resultado excelente em libido, tá? Resultado excelente. A imensa maioria volta falando da melhora de libido, importante, tá? Muito importante, até porque se tiver usado o anticoncepcional, a tendência é que tenha caído. Ei, Fernanda, tudo bem? Muito obrigado por ter passado por aqui. Então o implante ele vai ter todo esse benefício, tá? Melhora a disposição, melhora a libido, ajuda a diminuir celulite porque ganhou força, porque a testosterona tem esse efeito. TPM,
praticamente vai zerar a TPM, o sono melhora. Agora, como acabaram de perguntar, tudo tem seu preço, tem o colateral que pode vir a acontecer. Qual o efeito colateral? Utilizando gestrinona, não é do implante em geral, porque existem vários tipos, tá? Gestrinona e testosterona podem trazer o colateral de aumentar a oleosidade da pele. Consequentemente, aumentando a oleosidade da pele, pode vir acne, pode vir queda de cabelo. O que é raríssimo, que eu venho repetindo nos 500, agora quase 600, sei lá, 550 implantes feitos, que eu não vejo alteração de voz e clitóris. Agora, se qualquer pessoa chegar para mim, você me garante que isso não vai acontecer? Não. Não tem como em medicina a gente dar garantia. Se você abrir a bula de qualquer remédio, de uma dipirona, paracetamol, qualquer um, vai ter lá 0,0001 chance de, por exemplo, paracetamol insuficiência hepática. Então, se a gente está falando, por exemplo, em chance, se for abrir bula de remédio, tem chance de tudo. Prática, e não é pouca prática. Em mais de 500, hoje praticamente 550 implantes feitos. Não vejo acontecer, ok? Agora, acne, queda de cabelo. A queda de cabelo também não é muito comum, tá? Só se a pessoa tiver muita tendência. E retenção hídrica. Ei, Ariane, muito obrigado por estar aqui participando com a gente. Se quiser, você ou qualquer paciente que esteja por aí, escrever, dar um depoimento, quiser participar, fica à vontade, tá? Então, gente, eu deixo isso muito claro, já na consulta. Quer fazer o implante? Ninguém chega ali e fala, olha, você tem que fazer o implante. Quer fazer o procedimento? Benefícios e os riscos. Ok? E vou passar para vocês os números dentro da prática, tá? Os números que o laboratório me apresenta, que os estudos apresentam e o número da minha prática, tá? Que a Júlia está falando aí que a voz alterou um pouco. Tá, deixa eu ver aqui. Quando foi feito seu implante, Júlia? Manda pra gente aí. E o que, se você tiver aí, o que foi colocado, se foi lá comigo, quando foi. Então, assim, tudo traz o seu risco. Alguém perguntou aqui, implante melhora a pele, cabelo? Se for testosterona e gestrinona, não. A não ser que a pessoa tenha um cabelo muito ressecado, por exemplo, melhorou e por aumentar a oleosidade de pele acaba melhorando. Quem tem a pele muito ressecada pode trazer essa melhora. Mas de um modo geral, não. Por outro lado, a pessoa que usa o anticoncepcional acaba trazendo uma melhora nesse sentido. Então, por isso que a gente tenta mostrar para vocês o seguinte, colocar na balança. Anticoncepcional, eu já vou deixar bem claro, não é que eu sou totalmente contrário ao anticoncepcional, é individualizar sempre. Tem gente que não fica bem, que tem os seus riscos com anticoncepcional e não fica bem. Diminui libido, diminui a disposição, apresenta ganho de peso. Por outro lado, tem gente que fica super bem. A Ariane colocando aí. Então vocês viram que pode apresentar o colateral para algumas pessoas, mas outro dia me perguntaram assim, doutor, e o risco, por exemplo, de inflamação? A taxa média é de 1%. E eu estou nesse número. Eu tive 5 casos até hoje. Tem uma inflamação mais importante. É claro que fazer o procedimento, tá? Muita gente pergunta do procedimento. Eu tenho medo, dói e tudo. Então vamos lá. Deixa eu explicar o procedimento. Procedimento, eu gasto algo em torno de... A Fernanda colocando, muito oleoso, não teve alteração. Eu fui gestrinona, mas testosterona. Então vocês estão vendo aí essa questão dos depoimentos. Então, para fazer o procedimento, hoje teve uma pessoa que eu tinha já indicado, ela falou disso. Sabe por que eu não fiz? Eu fiquei com muito medo de fazer o procedimento mesmo. Não é do hormônio, não é nada disso. Do procedimento, então não quis fazer. Eu falei, não, tá bom. Entendo. Mas deixa eu explicar para vocês. Procedimento. Ele demora algo em torno de 10 minutos. Tá? Dificilmente passa disso. Depende do número de implantes que serão colocados. No homem, costuma demorar um pouco mais.
Porque homem, eu vou usar geralmente o dobro de implantes do que eu uso em mulher. Então, no implante de 1 ano, para mulher, se eu vou usar 5, 6, para o homem eu vou usar 10, 12, 14. No implante de 6 meses, para mulher, eu vou usar 3, 4. Para o homem, eu vou usar 6, 8. Tá? E aí, no homem, às vezes demora um pouco mais. O procedimento é feito com uma anestesia local, tá? É feita a incisão e o implante é colocado. Primeiro e segundo dia, pode dar um pouquinho de inflamação. Quando eu vejo que foi mais difícil o procedimento, quando eu vejo que sangrou um pouco mais, um anti-inflamatório para poder tomar em casa. 2, 3 dias. Quando é paciente de fora, principalmente, eu já deixo uma receitinha para poder levar. Por quê? Para ele não ficar... para ele não ficar se sentindo que não teve o remédio e tudo, dá um anti-inflamatóriozinho, fora indicar o uso do melhor anti-inflamatório que existe, que é gelo, tá? Agora, é muito tranquilo fazer o procedimento. É que eu tô lendo aqui, mas espera aí. Fernanda falou que o procedimento é tranquilo, realmente é muito. Quando o paciente faz a primeira vez, paciente quando faz o implante a primeira vez, sempre está mais nervoso, ansioso. Quando termina, praticamente todo mundo fala, nossa, mas é só isso. Foi muito tranquilo. Antibiótico, me perguntaram, você prescreve antibiótico? Eu, às vezes, quando é paciente de muito longe, paciente que é difícil voltar ao consultório, eu deixo a receita. Mas nunca deixo comprar. Por quê? Nunca precisei dar antibiótico para ninguém. Agora, não, eu moro 500 quilômetros de Juiz de Fora. Então já fica com a receita que, se precisar, utiliza. Mas não é necessário. Atividades do dia a dia, volta na mesma hora, tá? Não tem desculpa, não precisa de atestado, faltar trabalho, nada disso. Você fez na hora do almoço, você volta a trabalhar depois. Fez no final do dia, dia seguinte está trabalhando. Atividade física, normalmente 24 a 48 horas eu já libero para poder fazer. Aí, ó, alguém falando. Não precisava, mas obrigado por vir falar, Giciano, porque o procedimento, um dos procedimentos feitos hoje, né, dos implantes realizados hoje, quer dizer, não sentiu nada, só sangrou um pouquinho, normal, tem um corte. Então, 24 a 48 horas. Claro, gente, pelo amor de Deus, tem que tomar um certo cuidado. Uma figura de uma paciente, eu falei, olha, não faça nesse momento atividade física, tal, tal, tal. Ela foi jogar vôlei e caiu sentada em cima do implante. Inflamou. Foi uma das pessoas que eu precisei dar o anti-inflamatório. Mas tomou 3, 4 dias, aquilo diminuiu e depois efeito normal, tá? Então deixa eu voltar um pouquinho, que eu entrei muito na parte de procedimento. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Peraí. O pessoal tá colocando aqui. Depois eu falo para você, tá, Sil? Tô vendo aí, Sil, sobre o HCG. Então vamos lá. Implante hormonal. Hoje o objetivo era eu falar quais os hormônios, aliás, quais as substâncias que nós podemos utilizar. Implante de 1 ano, nós temos gestrinona, que no de 1 ano tem o efeito anticoncepcional, testosterona, que geralmente é associado. Tem o implante de Nestorone, é um anticoncepcional, é o único que pode ser feito como implante durante a amamentação. Tá? A mulher que está amamentando ali logo que ganhou o neném pode ser feito, mas ele não tem nada do efeito estético. Então eu nem compro. Normalmente nessa fase aí a mulher vai estar lá com a obstetra, prescrevendo uma pílula mesmo. Depois que parar de amamentar, se for o caso, a gente faz implante. Aqui dentro de casa vai ser assim. Então eu normalmente nem faço Nestorone. Tá? Então eu faço de 1 ano testosterona, estradiol, que eu esqueci de comentar, e gestrinona. O de 1 ano não tem progesterona. No de 6 meses nós temos testosterona, progesterona, estradiol, gestrinona, NAD, que não é hormônio, tá? O NAD, ele vai produzir no nosso corpo, ele vai estimular a produção de ATP, que é energia. Então quase todo paciente eu gosto de dar um pouquinho de NAD, colocar um pouquinho do NAD. T3, hormônio tireoidiano. Não é todo mundo que tem hipotireoidismo que eu vou usar T3, pelo contrário. O T3 eu vou usar
na exceção, são poucos os pacientes que eu faço T3 no implante, mas é uma forma de utilizar. A metformina. Mas metformina em implante é tão barato, só que tem gente que se tem um resultado muito bom com a metformina, por vários objetivos. A metformina só não é valorizada exatamente por ser barata, porque é um medicamento fantástico, inclusive para longevidade, para prevenção de câncer. Só que dá muito efeito gastrointestinal. Tem gente que tem diarreia com ela, tem gente que não se sente bem, então pode ser feito no implante. Eu não faço na prática. Você está com diabetes, vou te dar metformina via implante. Mas no paciente diabético que vai fazer implante, por exemplo, de testosterona, que é fantástica e necessária no tratamento do diabetes, caso esteja baixa, aí eu vou usar um pouquinho de metformina. Tadalafil. Então o homem está lá, libido está ruim, disfunção erétil. Então, além da testosterona, eu posso pôr um pouco de tadalafil também para poder melhorar, ao invés dele ter que ficar usando vasodilatador, primo do Viagra, vamos falar assim. E temos a prasterona, que é o famoso DEA, que geralmente com estresse cai muito, tá? Tínhamos pregnenolona, foi proibida. Anastrozol, para evitar colateral de testosterona para algumas pessoas, não é todo mundo. Então, só para que vocês entendam que existem várias substâncias que podem ser utilizadas. E tem algumas que ainda estão sendo estudadas, tá? Vou te responder já, Flávio. Então, assim, tem várias substâncias. Então, entendam isso. Nada mais é do que uma via de administração. Nenhum medicamento faz efeito em quem não toma, em quem não usa. Então, para nós médicos, o fato de indicar o implante facilita muito resultado, porque eu não dependo de você estar lembrando de usar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, ou uma vez por dia, ou de ficar passando gelzinho o dia inteiro. Mas é uma via. Diz, minha testosterona está baixa. Hoje, 2, 3 casos assim. Não é sempre que tem que ser para o implante. Eu sempre vou dar opções. Nós temos injetável e nós temos via gel. Vou passar benefício e vantagem e desvantagem de cada um. A questão é que a maioria que procura hoje está querendo fazer por implante, pela praticidade e resultado. Quase todos os dias eu atendo alguém que utilizou hormônio, por exemplo, em gel. Eu não gostei, não deu resultado. E ficava lambuzando aquele negócio de passa o gel aqui ou passa no punho, mas é uma opção. Então, para que as pessoas não achem que, eu estou na menopausa, eu vou lá, vou ter que pôr implante. Não. Vou sempre passar para vocês os riscos e benefícios. Ô Flávio, na menopausa pode sim usar gestrinona. É porque classicamente menopausa é diminuição de estradiol e progesterona, ok? Só que tem a paciente que chega lá, que está na menopausa já há algum tempo, e que quer um benefício mais estético e está com a testosterona baixa. Então a gente pode associar gestrinona, testosterona e às vezes um pouquinho do estradiol para poder ter esse benefício. Então ela quer melhorar a disposição, quer melhorar a libido, queixa principal às vezes é libido. Tá tendo fogacho, tá tendo aqueles calores da menopausa? Não, doutor. Então vamos usar gestrinona com testosterona, ok? Tô tendo muito calor, tô acordando à noite, disposição tá ruim, a gente pode usar o estradiol. E entendam assim, nessa questão sexual, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa preconiza que, isso pelo consenso que eu li já há algum tempo, tá? Acredito que não tenha mudado. Uma mulher com qualquer queixa sexual, seja ela qual for, tá? Libido tá ruim, ressecamento, tem indicação de usar testosterona sem fazer exame, porque a indicação é clínica. Claro que eu solicito exame para todo mundo, tá? Todo mundo vai fazer o exame. Por exemplo, a questão de lubrificação é muito mais do estradiol do que da testosterona em si, tá? Hormônios da menopausa. O estradiol está muito relacionado a fogacho, tá? Quando tem a queda do estradiol, fogacho. A osteoporose, tá? Alterações de colesterol, por exemplo, podem vir pela queda do estradiol. Algumas coisas que as pessoas não falam corriqueiramente. Estradiol é um neurohormônio fantástico. Então, na prevenção, por exemplo, de Alzheimer, de demência, vamos falar, memória, essas coisas, estradiol é fantástico.
Progesterona tem muita relação com ansiedade, com sono. E a progesterona mesmo, bioidêntica, ela diminui retenção hídrica. Não vou falar que não chega a ser um diurético, mas ela diminui a retenção. Ah, mas eu coloquei o Dilmirena e fiquei toda inchada. É outra progesterona. Tá? Não é a progesterona bioidêntica, é outra coisa. A gente está falando de duas substâncias totalmente distintas, ok? Então, por exemplo, e a progesterona é importante, por exemplo, na mulher que tem útero, para proteção, para esse estradiol não fazer o útero aumentar de tamanho. Uma coisa que tem que ser falada, gente, isso aqui é tratamento. Tem seus riscos. Então, no mínimo, uma vez por ano, exames na mulher, exames ginecológicos, tá? Ultrassom, endovaginal, mamografia, os exames de rotina têm que ser feitos, têm que ser mantidos. Eu normalmente não preciso solicitar, porque eu pergunto, e vocês, pacientes, já estão acompanhando com um ginecologista. E os homens, a partir de 40 anos, a gente vai dosando o PSA. Apesar dos estudos já mostrarem que testosterona não causa câncer de próstata, ok? Isso aí já está batido, a própria Sociedade Brasileira de Urologia tem o consenso dela falando sobre isso. Espera aí, deixa eu me perder aqui. Vamos lá, menopausa. Ó, menopausa, libido sumiu, depressão, sono ruim, disposição zero, pode ser sim uma indicação para o uso do implante. Na verdade, nesse perfil dela que você está colocando aí, eu vou fazer outras avaliações para não ver se é o que eu mais tenho atendido, que é a questão do burnout, se não está interferindo. Mas, clinicamente hoje, do pouquinho que você me passou, é um perfil que é candidato ao uso de hormônio. Se vai ser via implante ou injetável ou gel, aí já é outra conversa. Tem que fazer avaliação, tem que consultar, tem que ter os exames em mãos para a gente poder conversar, entender quando que isso começou, se isso veio agora junto com a menopausa, se isso já vem de anos. Então, por isso que a gente não consegue passar menos de 40 minutos, uma hora, batendo um papo para entender. Tem paciente que chega para mim e fala assim, eu queria ver do implante de anticoncepcional. Tá, isso em 5 minutos eu te explico, acaba a conversa. Só que eu quero entender o todo. Eu fiz ontem, não, sábado, foi o dia da medicina integrativa, um vídeo falando o que é integrativo, e é exatamente isso. É conhecer o todo, eu quero te trazer qualidade de vida. Tá? Falando em qualidade de vida, falando em longevidade, por exemplo, tem hoje um dos estudos mais feitos com relação à longevidade, fala dos nossos telômeros. Deixa eu explicar para vocês, apesar de parecer que não tem a ver com a live, mas deixa eu só explicar que vocês vão entender por que disso. Telômero é uma parte... como é que eu vou fazer para poder explicar? O telômero ele faz o controle do nosso DNA, tem relação com a replicação celular. Tá? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de replicação celular. O envelhecimento é isso. Tanto que alguns estudos falam que quanto menor o telômero, menos se vive. Ou seja, o telômero é um indicativo de longevidade. E existe a telomerase, que é uma substância que aumenta esses telômeros. Então, teoricamente, aumenta a longevidade. Isso aí já tem estudos de tempo, tá? Tem astrágalos, por exemplo, é uma substância que fala muito em longevidade. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque os hormônios, estradiol, principalmente, e testosterona, têm uma íntima relação com isso. Eles estimulam a telomerase e, teoricamente, que os estudos são novos, são estudos dos últimos 10, 15 anos, isso é muito novo na medicina, os estudos mostram que estes hormônios aumentam a telomerase. Telomerase é uma substância da longevidade. Então, nós vamos ter pessoas mais longevas, pessoas que vão viver mais. Só que hoje, muito mais do que viver mais, a gente busca viver com qualidade. Deixa eu ver o que mais. Pergunta interessante. Quem tem Dilmirena se pode colocar implante? Pode, tá? Nem sempre a gente associa. Mas, por exemplo, eu estou com o Dilmirena como anticoncepcional.
ele me trouxe uma diminuição de libido, porque ele pode fazer isso, tá? Ele pode causar. Ele pode bloquear a produção da sua testosterona, pode diminuir o nível pelo menos. Então a gente pode colocar uma testosterona para você. Você não vai precisar usar a dose de gestrinona como anticoncepcional, porque já tem o DIU. E aí a gente pode usar uma dose, se for indicação de gestrinona, mais baixa da gestrinona, e podemos associar a testosterona junto. Angélica, isso aí é o que eu falei. Podem ser utilizadas, por exemplo, o estradiol e a progesterona a gente pode utilizar em gel. Testosterona a gente pode utilizar em gel injetável. Cápsula, hoje em dia, raramente se usa. Eu, pelo menos, não indico testosterona, estradiol em cápsula. A absorção é ruim, passagem hepática muito alta, principalmente a testosterona pode trazer uma inflamação, vamos falar assim, teoricamente, então não se usa, eu não prescrevo em cápsula. Prescrevo gel transdérmico, todos eles podem ser usados. Injetável, testosterona pode ser usado. Progesterona e gestrinona não. E tem outras vias, por exemplo, às vezes o ressecamento vaginal é muito grande. A gente pode usar alguma substância por via vaginal também, que não seria apenas o lubrificante. Estradiol é tão importante, por exemplo, para a hidratação de pele, que na época que eu trabalhava com estética, eu lembro que tinha colega que tinha uma formulação própria, e eu não uso isso, então não sei falar para vocês, mas existiam formulações próprias para poder passar o estradiol na pele, para poder ajudar na hidratação. Tá? Deixa eu ver o que mais. Adélia, estrogel, eu não tenho experiência, que eu não indico, tá? Geralmente a paciente que eu atendo em consultório é a paciente que está usando estrogel e quer passar para o bioidêntico. O estrogel não é bioidêntico. Então eu não tenho experiência para poder te falar quanto tempo pode ser usado. A paciente que chega utilizando estrogel, geralmente é porque não teve resultado com estrogel, ou porque cansou de usar o estrogel, ou que é um método diferente, aí vai em busca do implante, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês de implante. Então vamos lá. Indicações, Roberta. Indicações clássicas. Gestrinona, que é a mais conhecida. Quais são as indicações? Funcionar como anticoncepcional, tratamento da endometriose, miomatose, miomas uterinos, a gente pode tratar com gestrinona, TPM, melhorar libido, melhorar efeito da testosterona. Essas são as indicações clássicas e ela vai ter como colateral o resultado estético, tá? Que é onde muita gente está buscando. A testosterona na mulher e no homem, questão de libido. Só que testosterona também tem relação com a prevenção e tratamento de osteoporose. A testosterona ajuda no controle do colesterol. O excesso de testosterona pode prejudicar o colesterol. A testosterona em nível normal não vai prejudicar o colesterol, tá? Prevenção de doença cardiovascular, tratamento de doença cardiovascular, prevenção de diabetes, tratamento de diabetes, tudo isso é importante a utilização de testosterona, ok? A gente só tem que quantificar, ou seja, avaliar quanto que eu vou usar. Ela muito baixa é ruim, ela muito alta é ruim. A Flávia está perguntando aqui, melhor hormônio para queda de cabelo na menopausa e onda de calor. Na verdade, Flávia, hormônio para queda de cabelo, na verdade a gente evita que a testosterona vire dihidrotestosterona, tá? Então, para evitar isso aí, a gente vai diminuir o DHT, que é onde se usa finasterida, dudasterida, tem algumas fórmulas naturais para quem não quer usar essas substâncias. Onda de calor é estradiol, é clássico a onda de calor, e nem sempre também precisa do hormônio. A pessoa às vezes não quer, tem medo, alguém na família teve um câncer de mama, eu estou com medo. Tem muito fitoestrógeno, tem muita substância que vai tratar fogacho, tá? Red clover, oh meu Deus, sumiu o nome agora, black coach, tem 4, 5 substâncias pelo menos que a gente pode utilizar para poder tratar essa questão do calor, do fogacho, tá? Se a energia já está boa, ótimo, 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 ótimo. Provavelmente a questão é estradiol.
Oi, Júlio. E tem isso, gente. A testosterona baixa tem uma relação muito grande com ansiedade, estresse, tá? E depressão. Não que ela seja a principal causa, que todo quadro depressivo seja por isso, mas tem que ser avaliado. Homem, então, 40, 50, 60 anos, iniciou quadro depressivo, não tinha nada, de repente começa um quadro depressivo, tem que avaliar a testosterona. Porque as pessoas associam muito apenas a parte estética, ficar forte, e a libido, mas não. Eu falei da parte cardiovascular, eu falei da parte de diabetes, e muito importante na depressão, muitíssimo importante. É uma das características clínicas da queda da testosterona, são sintomas, sinais de depressão. Então, muitas vezes a indicação é para isso. E a gente vai colocar na balança o risco e o benefício. E o paciente vai entender. Não existe nada na medicina que não possa trazer risco. Hoje eu atendi uma paciente com doença autoimune e fui falar da vitamina D. Tem risco? Tem, porque para ela a dose é muito alta. Eu não queria prescrever 10.000 UI por dia, eu queria prescrever 80.000 UI por dia. Prescrevi 80.000 UI por dia. Só que existe uma restrição alimentar e existe um risco. Só que o risco é muito menor do que a própria doença que essa pessoa está apresentando. Com certeza, Flávio, testosterona sempre auxilia o ganho de massa muscular. Entendam o seguinte, gente. Ganhar massa muscular é igual construir um prédio. Você precisa do material, cimento, tijolo, areia, enfim. E precisa do cara que está trabalhando, que é o pedreiro. Então, o material é aquilo que você come, que seu nutricionista passou, suplementação, tudo isso. O cara que vai encaixar as peças, entre aspas, tá? Uma metáfora bem imbecil, mas para vocês entenderem, é o hormônio. Então, todo dia tem gente aí que tá treinando, fazendo dieta, comendo tudo direitinho, suplementando e não tá vendo resultado, que a testosterona tá muito baixa. Não é para todo mundo, mas isso acontece, é corriqueiro. Tem que avaliar. Eu estou usando anticoncepcional. Já teve paciente, por exemplo, que chegou para fazer o implante, estava usando anticoncepcional há 10 anos, paciente jovem, e que o anticoncepcional foi o que bagunçou tudo. Falei, vamos fazer o seguinte, fica 3 meses só sem o anticoncepcional e vamos reavaliar. Teve resultado, melhorou libido, melhorou disposição, ganho de massa muscular. Aí vai pensar no outro método que vai usar. Aí é uma discussão que vai ter no relacionamento, se não tiver relacionamento com a ginecologista, ver outro método. Mas usar o anticoncepcional traz essas alterações. Angélica, isso ainda é muito discutido na medicina. Por quê? Questão de histórico de câncer de mama. Primeiro, a relação do câncer de mama é com os estrógenos, tá? Mulher tem 3, estradiol, estriol e estrona. O único hormônio que tem potencial cancerígeno é a estrona, que a gente não utiliza, tá? Estriol e estriol não causam câncer. Eles podem até dar uma sensação de dor na mama, e se a pessoa estiver com câncer, a gente não deve utilizar. A grande questão é que a gente está utilizando substâncias bioidênticas. Então, se isso aí fosse te causar o câncer, você teria lá na juventude que seu hormônio está lá nas alturas, 200, 300, 400 e por aí vai. Quando a pessoa tem o quadro e tem o receio, a gente não usa. Mas como muitas vezes o mais utilizado é a testosterona e a gestrinona, não tem problema. A gestrinona, inclusive, diminui o nível de estradiol. Por isso é muito usado em doenças como miomatose e endometriose, porque são doenças que dependem, mioma não é uma doença, uma alteração, que dependem do estradiol, dos estrógenos. E aí a testosterona, a gestrinona vai diminuir o nível desses estrógenos, tá? Por que foi muito batido há alguns anos, 20, 30 anos, que os hormônios causavam câncer? Porque se utilizavam um hormônio tipo Premarin, derivado de urina de égua. A égua tem 17 tipos de estrógenos. Aliás, nós também, que o homem também tem os estrógenos no nível muito menor. Vocês têm 3 estrógenos, estradiol, estriol e estrona. E a estrona, o nível em vocês é de 10%. 90% está entre estradiol e estriol. Nessa urina de égua com 17 estrógenos, o que mais sobressai é exatamente a estrona. Então não tem como dar certo.
que um hormônio feito para égua vai funcionar para mulher, tá? Então, só para dar uma desmistificada nisso aí. Ô, Delange, sou ginecologista, nunca prescreveu hormônio na menopausa, mas deve prescrever muito anticoncepcional. Então, ela está prescrevendo hormônio. Tá? Se você tem quadro clínico, conversa com ela dos seus sintomas, do que é importante, do que você está sentindo, para ver se não vale a pena. Porque isso aí não tem, é um contrassenso. Não prescreve hormônio, mas passa anticoncepcional que é hormônio. Não consigo entender, tá? Ó, José, essa questão de energia aí, tá repondo a vitamina D, tem muita coisa para poder avaliar, tá? Avaliar a testosterona, avaliar a vitamina C, avaliar o quadro clínico, para ver se não tem a ver com a questão do burnout, que eu sempre falo, do estresse. Eu venho trazendo o burnout, mas é porque eu englobei nele aí alguns quadros, como por exemplo, depressão, porque tem gente com diagnóstico de depressão que não tem, que o problema ali é bioquímico. São outras questões bioquímicas, aliás, fora a depressão. A fibromialgia, por exemplo, é uma coisa que eu atendo muito, que eu gosto de trabalhar, mas que eu falo muito pouco, porque a fibromialgia, a maioria que eu atendo não tem fibromialgia. A maioria está carente de nutriente, com enzima Q10, de vitamina C, de magnésio, de vitamina D, de testosterona, e foi classificado, foi diagnosticado com fibromialgia. Então, essa questão da energia tem vários fatores relacionados para a gente poder pesquisar. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando direto. Pessoal, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Como a gente já tá no final do mês, né? Já é a última live do mês. Mas vou deixar a live salva, tá, Dé? As lives sempre ficam salvas aqui e vou começar a jogar pro meu canal do YouTube. Por favor, me sigam lá no YouTube. Tem pouco vídeo, mas nós vamos nutrir. Carol tá lembrando aqui, mas eu acho que eu até tirei, porque o YouTube tinha 2 vídeos meus, um sobre doença autoimune e um sobre testosterona, uma live inclusive, e tinha alguns vídeos do Matheus, do meu filho, com umas amigas aqui em casa correndo uma bagunça danada. Mas eu tô fazendo um limpa, tá? Vou começar a colocar bastante informação lá para vocês, inclusive essas lives. Tá? Vou jogar para lá, então por favor joguem no YouTube, Dr. Dias Júnior, vai ter pouca coisa, me ajudem, deem a audiência para mim lá, tá? Se inscrevam lá no YouTube, depois quero fazer live no YouTube, vou começar a fazer live para vocês aqui, como eu faço no consultório, colocando alguns slides, para que vocês entendam mais ainda o processo, para que vocês entendam mais ainda a importância de tudo isso, porque eu falo que o paciente que busca conhecimento, que busca se conhecer, fica muito mais fácil. Eu não sou da época em que a gente falava assim, o médico é o dono da razão, do conhecimento, vocês não têm que discutir. Não é assim que funciona mais. E, até porque isso não dá, né, gente? Rede social tá aí, qualquer pessoa cai no Dr. Google, pesquisa, e eu gosto do paciente curioso. Faço consulta online sim, tá, dele? Qualquer dúvida, manda lá no direct, se quiser mandar seu telefone, eu peço às meninas para entrarem em contato. Eu sempre oriento que, por mais que seja mais difícil, tem gente que mora longe, a primeira consulta, pelo menos, ajuda demais poder ser presencial. Até por isso eu faço atendimento um sábado por mês. Porque às vezes a pessoa mora longe, mas a gente pede, vem no sábado, faz a consulta e aí depois o acompanhamento à distância fica mais fácil, tá? Eu trabalhei alguns anos em Viçosa, por exemplo. Boa parte dos pacientes de Viçosa eu atendo hoje online, mas foram pacientes que eu acompanhei lá por 1, 2, 3, 4 anos presencialmente e hoje fazem online. Quando há uma necessidade, quando é alguém que vai fazer um implante, por exemplo, é óbvio, né? Aí acaba vindo ao consultório uma vez por ano, vem aqui na clínica, aqui em Juiz de Fora. Então vamos lá. Do implante hormonal, deixa eu fazer um resumo para vocês. Existe um implante que dura 6 meses, bioabsorvível, ou seja, seu corpo absorve, acabou, vai embora. Temos aí várias substâncias que possam ser utilizadas. Temos implante de 1 ano. Qual que é melhor? Depende do seu caso. E pode ser associado. Então, no de 1 ano não tem progesterona, mas se naquele primeiro momento eu quero um pouquinho de progesterona, eu ponho de 1 ano
e ponho de 6 meses. Eu quis trabalhar com os dois, por isso, cada um tem sua vantagem. O de 1 ano demora às vezes um pouco mais para começar a fazer efeito. Eu ponho um de 6 meses para começar a fazer um efeito mais rápido. O de 1 ano eu não tenho NAD, que melhora a disposição, eu posso pôr o NAD de 6 meses. O de 1 ano não tem Tadalafil, eu posso pôr o Tadalafil de 6 meses. Porque tem muita coisa que a gente precisa de uma melhora em 3, 4 meses e depois já resolveu. Então dá para fazer essa associação. Por isso, quando as pessoas entram em contato, não é só porque a gente não quer, não tem como falar qual vai ser o implante, muito menos valor. Não é má vontade, gente, é porque não tem como. Eu preciso conversar com vocês, eu preciso entender qual que é a queixa, individualidade, se fuma, se não fuma, se usa remédio controlado, se está com muito estresse, se tem depressão, o peso, tudo isso influencia. Pessoa que faz uso de remédio controlado, a dose hormonal normalmente precisa ser mais alta. Pessoa que é tabagista, a dose hormonal tem que ser mais alta porque o gasto ali é muito maior, tá? Então, implante de 6 meses, implante de 1 ano e a união dos dois. Várias substâncias podem ser utilizadas. Podemos fazer em homem, podemos fazer em mulher, tá? Hoje os 3 foram para mulher, um para anticoncepcional, um principalmente para libido, que era a queixa, e cólica, paciente reclamando assim, de uma cólica intensa menstrual, e teve mais um implante. Foram 3 que eu fiz hoje, tá? Homem ainda procura menos, e homem muitas vezes tem algumas outras injeções, tá? Tem opções de injeção de 3 meses também. Homem para testosterona tem mais opção do que mulher. Mulher a gente tem pouca opção em testosterona. O hormônio é implantado na consulta, entre aspas, né? Já no primeiro dia. A pessoa veio para a consulta, trouxe os exames, a gente já faz ali logo em seguida. Eu não falo na consulta porque terminado você vai para a sala de procedimento, uma sala própria para fazer o implante, mas assim, como eu disse, procedimento, 10 minutos. Praticamente indolor. Tá? Praticamente indolor. Alguns recados e pedido. Primeiro, sigam no YouTube, por favor, me ajudem lá. Quem gostou e quiser, compartilha a live, é só mandar esse aviãozinho aí, manda para os amigos, tá? Informação, o que quiser saber, pode mandar no direct, eu respondo todo mundo no direct. Se eu não respondi no dia, na hora, eu vou responder depois. É isso, Eli, tá chegando por agora? Acompanha aí depois, hein? Eu respondo a todo mundo, tá? Lá no direct. Que mais que eu ia falar? E se alguém tiver sugestão, solicitação, pedido para as próximas lives. Semana que vem eu vou fazer com essa colega médica, cardiologista. Vamos falar não só de cardiologia, vamos falar de suplementos e a relação hormonal. Nem todo mundo vai precisar de hormônio, tá? Então, hormônios para melhorar a testosterona, para modular cortisol, suplementos, né? Suplementos para modular cortisol, para modular testosterona, para modular tireoide, enfim. Esses nutrientes, vamos falar um pouquinho da parte da cardiologia, prevenção e tratamento dentro da visão da ortomolecular, aliás, da integrativa, né? Eu sou da ortomolecular e fico trazendo ortomolecular. E as demais lives aí do mês de fevereiro, não vou fazer na segunda-feira de carnaval. E o que tiverem de dúvida, solicitação, vai mandando aí. Instagram vai me cortar. No mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que veio falar aqui. Importante, tá? Quem trouxe aqui, eu perdi agora. Também do que teve de colateral, como eu disse, não é comum, mas pode acontecer, tá? Obrigado por compartilhar e por melhorar, falar quanto melhorou a questão da sua depressão e tudo que veio aí. Uma ótima semana para todo mundo, a semana já fechando o mês de janeiro. Então, quem ainda não começou o ano, tá na hora, primeiro mês, já foi embora. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.